Graça e paz. E aí, está se envolvendo com essa história, tem se reconhecido em algum momento, tem passado pelas suas batalhas. Isso tem te estimulado a não desistir? Essa história, às vezes a gente tem que olhar um pouco para Ruth. Lembra da história de Ruth, Noemi? Quando Noemi perde o marido, perde os 2 filhos, e aí as noras ela fala: voltem para sua casa. Orfa volta, mas Ruth não. Onde você for, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. E é gostoso quando a gente não desiste, né? Hoje, olhando para essa história que eu estou contando para vocês, eu agradeço todos os dias a Deus por Ele não ter deixado eu desistir. Então, faz como Ruth, que era uma estrangeira, uma viúva, uma pessoa que achava que a sua história tinha terminado, que ela simplesmente ia viver os dias por viver. Mas não, o Senhor tinha honra para trazer para a vida de Ruth. E Ruth se casou com Boaz, está na descendência de Jesus Cristo. Olha que coisa, gente. Olha que coisa quando a gente não desiste, quando a gente acredita em Deus e quando a gente vive o projeto, o processo dele, né? Porque o Senhor, Ele quer manifestar a glória dele entre nós, mas Ele precisa de mim e de você, para que a gente não desista, que a gente suporte ali o processo e que no final a gente possa contar os nossos testemunhos. Hoje eu estou aqui contando a minha história, mas eu quero ouvir a sua também. Quero que você conte os seus testemunhos. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra no livro de Gênesis, Gênesis 26, versículo 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezequeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou-se Tina. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. E Isaque construiu neste lugar um altar, e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Às vezes, a gente está num determinado lugar e aquele lugar não nos cabe mais. As pessoas vão vir, elas vão querer brigar por aquele lugar, porque é o Senhor te expulsando. É igual uma mãe. Quando uma mãe fica grávida, durante 9 meses ela acomoda o filho. Só que chega uma hora que aquele filho tem que nascer. Aí a própria natureza começa a incomodar, começa a trazer dores, começa a trazer as contrações, porque chegou a hora daquela criança nascer, daquela criança estrelar para o mundo. E às vezes o Senhor permite que algumas coisas aconteçam porque Ele quer mudar a nossa geografia. Você sabia disso? E hoje eu entendo. Quando o Senhor permitiu que eu passasse por todo aquele processo, Ele estava querendo me promover, me mudar de ares. E como eu disse para vocês, eu me reuni minhas meninas e falei: olha, nós estamos no mês de março de 2017. Quando for dia 30 de janeiro de 2018, essa loja não existe mais. É o fim da história da loja Lea Fashion. Fizemos um acordo, fui pagando as minhas funcionárias parcelado, fui pagando os meus fornecedores, fui trabalhando. Mas eu já não tinha aquele amor, não tinha aquela vontade para aquele lugar, sabe? E sempre eu amei ir para a loja, mas naquele momento eu ia assim, mas eu falava: nossa, quero que chegue logo janeiro, quero logo pôr um fim nessa história. Era o meu entendimento, não era o entendimento que o Senhor tinha para mim, né? Aí eu lembro, eu fui no culto, e aí o Senhor falou para mim: a sua história não acaba aqui. E Ele me falou do livro de Josué, quando Moisés morreu, e o povo estava chorando no deserto, e Josué olhando para ele e falando assim: quem sou eu para prosseguir o trabalho de Moisés, um filho tão amado seu, pai? E aí o Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso. Diga ao povo que o tempo de chorar acabou. Diga ao povo que marche. Chega de chorar.
vão tomar posse da terra prometida. Falei, nossa, Senhor, é comigo, Jesus. Sabe quando você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente a fracassada, a frustrada, a desanimada, aquela que de repente perdeu tudo que tinha, que só vê conta para pagar, que só vê acusação. Era assim que eu me sentia. Aí eu lembro que veio um pastor visitar a igreja que eu frequento e o pastor falou assim, hoje Deus quer falar com uma pessoa aqui de uma forma muito especial. E eu senti no meu coração que aquilo era para mim, sabe? Aí ele falou assim, lá nos Estados Unidos, eu moro lá. Falei, nossa, que chique, o pastor mora nos Estados Unidos. Ele falou, sou brasileiro, mas hoje eu sou pastor lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem muito furacão. Quando o furacão vem, tem umas árvores que elas são enormes, elas têm um tronco enorme assim. E o furacão vem e ele arranca aquela árvore com raiz e tudo, e ele leva como se não tivesse nada pela frente. Mas você sabe que lá nos Estados Unidos tem muita palmeira, né? Sabe aquela árvore que ela tem um tronco bem fininho? Quando o furacão vem, aquele vento pega aquela palmeira e ele dobra ela no seu máximo, no seu limite máximo. Quando ela chega lá no chão, assim que o pessoal fala, não, agora ela não aguenta mais, agora essa árvore vai ser arrancada. E ela não é arrancada. Sabe por quê? Porque ela tem raiz, ela tem profundidade, ela tem história. E Deus está falando para você aqui hoje. Ele tem história com você, vocês têm história com Ele. Você tem raiz, suas raízes são profundas. E o Senhor hoje te diz, assim como o furacão passa, e quando ele vai embora, essa palmeira, ela volta para o seu lugar, assim vai ser com você. Ele vai te restituir tudo aquilo que foi roubado de você. E aqueles que tanto te humilharam, aqueles que tanto olharam para você e disseram que para você tinha acabado, te deram um decreto de morte, hoje o Senhor te dá um decreto de vida. Ele transforma a morte em vida. A história não acabou, ela continua. Falei, meu Deus do céu, é para continuar, Jesus? O Senhor falou, é para continuar. Aí aquilo acendeu um fogo no meu coração, aquilo me deu um ânimo. Sabe quando você toma uma dose cavalar de energético? Aquilo me deu um upgrade. Aquilo devolveu o meu brilho no olhar, aquilo devolveu a minha alegria. Eu falei, Deus, a minha história não acabou. Senhor, obrigada, Jesus, por você não ter desistido de mim. Me ajuda, Deus, então a continuar, porque eu estou sem forças. E o Senhor, não, filha, você é como Isaac. As pessoas podem vir, pode caçar briga com você. Você nunca caçou briga com ninguém. Você sempre pediu perdão, você sempre se humilhou. E você foi sair para deixar a pessoa ocupar. Quantas vezes fizeram isso com você? E em vez nenhuma você revidou. Mas deixa que hoje quem faz justiça com você sou eu. Vai lá, cava um novo poço, que você vai ver a água que vai brotar daquele lugar, porque eu sou com você. E aonde você for, a bênção vai com você, porque não é o lugar que é uma bênção, você é a própria bênção. Então, filha, vai porque eu estou contigo. Aí eu lembro que eu procurei uma pessoa para conversar sobre essa situação. E essa pessoa, ela começou a falar, ela começou a me humilhar tanto, me humilhar tanto. Me deu uma vontade ali de chorar, de desabar, mas uma voz falava para mim, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Não demonstre a sua fraqueza, mostre que você é forte e corajosa. Mostre que você é minha filha. Mostre que eu estou com você. Eles podem olhar e ver você, mas junto com você tem o mais que vencedor. Tem um Deus que caminha junto com você. As pessoas estão olhando e estão vendo você, filha, mas elas vão ver o que eu vou fazer na sua vida. E eu tomei posse daquilo, né? Aí o Senhor falou para mim, procura um lugar, provoca um milagre. Como, Senhor, provoca um milagre? Como, Senhor, provoca um milagre? O Senhor faz, filha, provoca um milagre. Fazei prova de mim e veja como eu sou Deus. Aí eu lembro que eu cheguei para o meu marido e falei assim, Paulo, eu não vou mais fechar a loja. Eu vou continuar. O Senhor falou para mim continuar. O Senhor me deu uma palavra. Aí meu marido falou assim, Leia, por que você faz isso com você mesmo? Às vezes tem gente que ela não tem muito dinheiro,
Mas você, filha, além de você não ter dinheiro, você tem um monte de conta atrasada para você pagar. Você deve mais de 400 mil reais. Como? Como? Fala para mim. Aí meu marido virou para mim e falou assim, mas eu quero te ajudar. Eu falei, você quer me ajudar? Ele falou, eu quero te ajudar. Agora que eu não tô mais morando na Argentina, eu voltei pro Brasil, tô morando aqui. Se você arrumar uma sala, eu acho que eu consigo aí uns 500, 700 reais para pagar o aluguel de uma sala para você. Aí você vai lá, Léa, volta a ser sacoleira, monta suas araras lá, monta uma arara lá e vai vender roupa. Aí eu olhei pra cara dele, sabe? E às vezes Deus nos dá uma força que a gente não tem, né? Eu olhei pra cara dele e falei assim, Paulo, se eu fizer isso, é como se eu pegasse o meu Deus e colocasse dentro de uma caixinha. E falasse, pai, você é pequeno demais. Então eu vou te colocar dentro dessa caixinha aqui, porque meu marido está me dando uma opção melhor que a sua. Você está dizendo que vai me dar uma coisa grandiosa. Mas o meu marido está sendo mais sensato, ele está dizendo que eu vou poder ir numa salinha de 500, 700 reais. Então, Deus, hoje acho que eu vou te botar nessa caixinha aqui, eu vou ficar com a proposta do meu marido. Mas não. Eu olhei bem para ele e falei assim, Paulo, eu sou filha de um Deus tão grande, eu sou filha de um Deus tão poderoso. Tudo que tem na terra, tudo que há no céu, não tem uma coisa que você possa olhar que você não vai ver a grandeza dele. E eu sou filha dele, eu sou herdeira. Então eu vou tomar posse da minha herança e eu vou fazer tudo que o Senhor está me mandando fazer. Eu vou provocar o milagre, eu vou começar a procurar. E ali eu comecei. Quando eu voltei para a loja, aí eu cheguei lá na loja, eu subi lá na parte do mezanino. No caminho eu tinha comprado uma cartolina. E aí o senhor falou para mim, fala para mim, filha, como que você quer? Coloca no papel, desenha para mim. E olha que eu não sou boa de desenho. Depois eu vou mandar para vocês aí o desenho, para vocês acompanharem. Eu peguei a cartolina e eu fui desenhando. Fui desenhando, o Espírito Santo foi me conduzindo e eu fui desenhando. No meu desenho, eu coloquei 2 árvores. E se vocês verem hoje a minha loja, tem exatamente as 2 árvores do jeito que eu coloquei. E são árvores de mais de 10, 20 anos as árvores são. E elas estão exatamente no mesmo lugar que eu coloquei aquelas árvores no meu desenho. E aí o senhor falou, apresenta para mim, quero ver o seu projeto. Aí eu coloquei aquilo na parede, todo mundo que entrava naquela sala, alguns eram muito sinceros. O que é isso? Eu falei, minha loja nova. Ai, Léa, você é doida mesmo, né? Você não bate bem, acho que você vai ter que passar com um psiquiatra. Aí o outro entrava, falava assim, o que é isso? Ah, minha loja nova. Daqui quantos anos você vai ter essa loja? Daqui uns 20 anos? Eu falava, não, o ano que vem. E eu lembro que nós estávamos em setembro já. O ano que vem. Léa, você também, né? Você tem cada ideia. Aí eu lembro que uma única pessoa entrou lá e falou, nossa, que loja bonita, né? Onde vai ser? Eu falei, não sei, Deus está preparando. Ai, Léa, que Deus te abençoe, você vai conseguir. Eu falei, amém. E ali eu fui buscando a palavra, fui buscando a palavra. Aí de novo fui na casa do pai, fui lá, pai, e aí? Qual é a cena do próximo capítulo? Aí o senhor me falou de Josué, de novo, o senhor falou assim, Josué precisava tomar posse de Jericó, só que os muros eram intransponíveis. E todo mundo falava assim, a Jericó é uma cidade fortificada, dificilmente algum exército vai conseguir vencer Jericó. Mas aí o Senhor deu uma estratégia para Josué. Manda lá os espias, descobre a cidade, e aí ele foi. E aí o Senhor falou assim, você vai acampar ao redor dos muros de Jericó e você vai levar os levitas e o exército. E durante 7 dias você vai circular aquela cidade. E no 7º dia você vai dar 7 voltas e você vai tocar a trombeta. E quando você tocar, eu vou mostrar para você que eu sou com você. E quando Josué obedece, faz aquilo, e ele toca aquela trombeta e o povo começa a gritar, os muros começam a cair. Para mostrar o quê? Que não era na força de Josué, era na obediência dele. Os muros eram intransponíveis, eram grossos, as casas eram construídas em cima dos muros para a gente saber o tamanho daqueles muros. Mas aí foi o grito do povo que derrubou aquele muro? Foi o fato de rodar aquilo lá 6 vezes, depois 7 vezes, 13 vezes? Não, foi obediência. O Senhor deu uma estratégia, o plano era mirabolante, mas eles foram obedecendo. O Senhor falou, vai lá, faz isso também, minha filha, provoca um milagre. Aí eu comecei, eu vi um lugar, vi um terreno, fui lá e o Senhor falou assim,
Você vai ungir esse terreno durante 7 dias. Eu falei, ai, Senhor, durante 7 dias? Tá bom. Aí o Senhor falou para mim, só que seu marido tem que ir junto. Eu falei, Deus, você sabe que meu marido não acredita, né? Meu marido já falou. 2 mais 2 é 4, 0 mais 0 é 0. Menos 400 mil é menos 400 mil zeros. Falou, não, você vai chamar o seu marido, porque eu vou mostrar para ele quem eu sou. Aí cheguei pro meu marido e falei, ó, o Senhor me deu uma direção. Tem um terreno, nós vamos ungir aquele terreno durante 7 dias, só que ele me disse que você tem que ir junto. Aí ele falou assim, se eu for junto, ao invés de eu te ajudar, eu vou te prejudicar, porque eu não acredito nessas coisas. Eu falei, eu sei, mas o Senhor me disse que nós somos uma família, então ele quer que você vá junto comigo. Ele falou, tá bom. Ele falou para vocês? Eu falei, falou. Tá bom, eu vou com você. Aí a gente ia, dia após dia, ficava dentro do carro, aí eu chegava dentro do carro, a gente parava lá, aí eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu olho para mim, eu só vejo fracasso, mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo a soberania. Então, Senhor, eu estou aqui pedindo para o Senhor este lugar, mas eu tenho certeza que se não for aqui, vai ser muito melhor. Tenho certeza. Pai nosso que estás no céu, e ali eu declarava o Pai Nosso com o meu marido, descia do carro, ia e ungia o terreno, voltava para o carro. Fizemos isso durante 7 dias. No 5º dia, meu marido gosta de caminhar. Aí meu marido foi caminhando até o terreno. Quando ele voltou, ele falou assim, fui até seu terreno e voltei. Falei, o que, Jesus? Ele foi até o meu terreno e voltou? Como assim, Senhor? O cara que não estava acreditando em nada, foi até o meu terreno e voltou. Aí ali aquilo já me deu um ânimo, né? E ali a gente foi fazendo aquilo. Deu certo o terreno? Não deu. Eu fui em um outro lugar. Aí fui naquele lugar, fui, orava, apresentava. Não deu certo. Quando não deu certo, gente, eu me frustrei tanto, eu chorei tanto. Eu lembro que quando meu marido chegou em casa, estava fazendo janta e as lágrimas estavam sendo colhidas por aquelas panelas, sabe? Eu fazia janta e eu chorava, o tempo estava passando. A gente já estava em novembro, eu ia entregar a loja dia 30 de janeiro. E ali eu chorando, falando ali e falando com Deus, assim, mas eu confesso que eu não falava com a boca, eu falava com o coração. Meu coração estava tão ferido, eu estava tão cansada daquela batalha, e eu chorava. Aí meu marido falou, Lé, por que você chora tanto? Eu falei assim, Paulo, a minha alma hoje, ela tá abatida demais. Aí isso me lembra de Ana. Lembra quando Ana, ela era tão humilhada por Penina, que ela foi ao templo e ela não tinha boca para falar, ela só murmurava e ela só chorava, que o profeta ainda falou assim, mulher, você está embriagada. Mas a dor dela era tão grande que ela não tinha voz, ela não tinha o que falar, mas o coração dela falava ali com o Senhor. E eu estava daquele jeito. Eu lembro que a gente fez a janta, eu fui pro quarto chorar, sabe assim, me sentindo tão perdida, tão... Eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa, mas eu estava fraca naquele momento, eu estava cansada, eu estava desmotivada, eu estava desanimada, era tanta humilhação, era tanta afronta. E aí o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava na casa, gente, mas tinha tanto rato naquela casa. E eu com os meus filhos naquele lugar. E eu olhava para o meu marido e falava assim, Paulo, por favor, vamos embora, que tem muito rato, é muito sujo. Meu marido falava, então, por que você quer ir embora? Você chorou tanto, agora fica. Gente, quando eu acordei daquilo, que eu vi que era um sonho, eu pedi tanto perdão pro meu Deus. Eu falei, Pai, você me perdoa, Pai, você me perdoa. Se eu a cada momento eu tenho orado e falado que vai ser na onde o Senhor quer. E agora, porque não deu certo pela segunda vez, eu tô aqui esquecendo das suas promessas. Pai, aquele que leva boa semente, gemendo e chorando, voltará com cânticos de júbilo, Pai. E eu sei, na vida tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas se eu ficar olhando para a direção do vento, eu não vou plantar nada, mas também eu não vou colher.